Nessa história a gente vai conhecer Tom e Jake, pai e filho, que estão tentando recomeçar a vida depois da perda da mãe do Jake, a Rebecca. E eles vão mudar para uma cidade ali chamada Fairbanks, que é um vilarejo bem pequenininho ali mesmo. E eles vão conhecer muitas coisas ali, que são as histórias que percorrem aquela cidadezinha pequena. E a gente vai ver o quão o passado pode ser influenciado no futuro, enquanto as coisas podem ser muito influentes quando a gente vai falar um pouquinho sobre terror psicológico, a gente vai falar sobre o passado, a gente vai falar sobre algumas coisas mal resolvidas no passado que podem repercutir no futuro. E eu acho que esse livro traz todos esses assuntos que a gente às vezes perpetua e a gente vai falando um pouquinho. Depois que eles se mudam para essa casa, para tentar um recomeço, o Tom ele tenta lidar com o processo de cuidar do seu filho sozinho, lidar com o processo de escrever seu novo livro, e ele está tentando ver como vai tudo funcionar ao longo desse processo de escrita, de lidar com os amigos imaginários que o Jake tem, e o quanto ele guarda os seus pesadelos, seus temores ali. Além disso tudo, a gente é apresentado também a uma história que aconteceu há 20 anos atrás, ali naquela cidadezinha, ali naquele vilarejo, que envolve aquela casa ali e envolve muitas outras coisas que vão ser contadas durante o livro. E eu achei que foi muito bem o uso dessas histórias para ligar passado e futuro, que foi indiscutivelmente um enredo maravilhoso. Durante o processo ali do começo do livro, a gente já vai deparar com as histórias lá do passado de 20 anos atrás, quando 5 crianças foram sequestradas e não foram encontrados os corpos. E o Peter, que era o detetive daquela época, que acabou prendendo o verdadeiro sequestrador, que era denominado o Homem Sussurro, acaba acompanhando esse Homem Sussurro ali na cadeia, porque ele quer saber onde estão os corpos daquelas crianças ali que foram sequestradas, porém, contudo, entretanto, ele não consegue essa informação, porque o homem parece que ele tinha algo mais a esconder do que apenas o sequestro. Nesse caso, durante o presente ali, que a gente vai conhecer mais dos dois personagens dessa história, a gente vai ter a informação de que tudo que envolve o passado está refletindo novamente ali no futuro e está acontecendo de novo, porque parece que o Homem Sussurro ele retorna, e quando a gente vai entender aqui, existe um novo sequestrador na história que está fazendo o mesmo modus operandi do Homem Sussurro lá de 20 anos atrás. A gente é informado que existe pessoas que meio que tratam essa história como se fosse algo incrível, maravilhoso, e seguem aquelas histórias, e muitas coisas são reveladas ao longo do livro. A gente vai ficando um pouquinho perplexo com o que realmente está acontecendo ali, porque é muito mais do que a história do Tom e do Jake. É uma história que vai mencionar algumas histórias do passado. E o Alex North, quando escreveu esse livro, eu acho que ele realmente deve ter feito uma pesquisa muito grande, porque o que é mencionado durante esse livro, contado aqui, são histórias muito loucas, para falar a verdade, do que a gente nunca pensa que isso pode acontecer, e acaba acontecendo de uma tal forma que a gente fica meio perplexo quando a gente lê o livro. O livro ele vai ter alguns gatilhos, como alcoolismo, abuso psicológico, abuso infantil, sequestro. A gente vai falar sobre coisas muito pesadas aqui. Então acho que é muito bom você ler esse livro com cautela. É um livro que eu super indico, foi um livro que eu facilmente dei 5 estrelas, pelo fato de ser um thriller, suspense, é um livro bem maravilhoso. Tem uma pitadinha ali de sobrenatural, mas é algo assim bem superficial mesmo, é só para completar a história mesmo. Mas a questão é que o livro O Homem Sussurro, ele traz muito mais do que apenas um thriller. Ele traz toda uma questão psicológica ali, que vai abordar um pouco do psicológico desses sequestradores e da infância que esse sequestrador em momentos teve, e o que refletiu isso no seu futuro. E a gente vai conhecer um pouquinho dos personagens ali, do Jake e do Tom, que são muito importantes para o desenrolar dessa história, porque a gente vai
conseguir encontrar um pouco disso para a gente lidar também com os fantasmas das nossas vidas ou das vidas de pessoas que a gente conhece, e a gente vai entender um pouquinho de como acontece a perda, o desenrolar dos momentos. E eu posso dizer que a obra em si está impecavelmente muito bonita, tanto quando a gente vai olhar ele fisicamente, na editora que lançou ele. A capa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Então eu venho aqui só para indicar mesmo esse livro e mandar vocês tomarem cuidado com os gatilhos que esse livro pode conter. Mas foi um dos meus queridinhos do mês de agosto, lidos entre os outros que eu li. Então eu acho que vale a pena você em algum momento talvez pegar esse livro para ler. Se você gosta de suspense, thriller, essas investigações policiais, eu acho que esse livro ele tem essa abordagem incrível. Então leia, desfrute dessa leitura e depois me conta aqui o que você achou. Aproveite e se inscreve no meu canal, se inscreve nas minhas outras redes sociais, que eu estou sempre falando de leitura e literatura. Então bora falar um pouquinho sobre esse universo maravilhoso que a gente conhece como literatura.